18 de outubro, São Lucas, médico e patrono dos médicos, historiador, seguidor de Jesus Cristo, evangelista. Segundo a tradição, Lucas, o único entre os 4 evangelistas sem ascendência hebraica, é o autor de 2 livros do Novo Testamento: o Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, e o livro dos Atos dos Apóstolos, que eu prefiro chamar de Atos do Espírito Santo sobre os Apóstolos, especialmente Pedro e Paulo. No Evangelho, Lucas apresenta o caminho de Jesus. E no livro dos Atos dos Apóstolos, ele apresenta o caminho das comunidades, a igreja, a missão. E no Evangelho do dia, Jesus enviou 72 discípulos à grande messe do mundo. Ele amplia o grupo, pois antes havia enviado os 12. E Jesus agora envia os 72 como cordeiros no meio de lobos. Aqui recordo São João Crisóstomo, que dizia: enquanto somos cordeiros, venceremos. Mas se nos tornarmos lobos no meio de lobos, então seremos arruinados, porque não poderemos contar com a ajuda do pastor. Vamos ler o Evangelho do dia, saborear a palavra de Deus. E peço para você se inscrever no meu canal no YouTube e compartilhar os vídeos com os seus amigos, seus familiares, os seus contatos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Jesus aumentou o grupo dos missionários. Passou de 12 para 72 e os enviou de 2 a 2 para um sustentar e apoiar o outro. Se os 12 representam todas as tribos do povo de Deus, todo Israel, agora o envio dos 72 missionários quer alcançar toda a humanidade. Pois, segundo o livro do Gênesis, 72 é o número que indica todos os povos da terra. Temos a passagem do 12 ao povo de Israel para uma abertura a toda a humanidade, simbolizada no 72. Anunciar o Evangelho até os confins da terra, conforme lemos nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Quer os 12 ou os 72, é sempre Jesus quem envia. Ele é o missionário, o enviado do Pai que toma a iniciativa de nos enviar. A missão é dom de Deus, não é iniciativa humana. Portanto, é ao Senhor da messe que devemos pedir trabalhadores para a colheita. O rogate,
a oração pelos bons operários, as vocações. E Jesus orienta os discípulos a partirem para a missão revestidos de pobreza. Não leveis bolsas, nem sacolas, nem sandálias, este despojamento. Vida simples e austera, que dá credibilidade aos enviados, aos discípulos missionários. Não podemos nos apoiar nas riquezas, mas na força de Deus que nos chama e envia. E Jesus avisa sobre os perigos da missão. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. E sabemos muito bem como os lobos tratam as ovelhas. A história, a vida da igreja é regada pelo sangue dos mártires, testemunhas fiéis e generosas do Senhor da messe. E Jesus também recomendou aos discípulos missionários de não cumprimentarem ninguém pelo caminho, pois havia o costume de parar para conversar com os amigos. Conversavam horas e acabavam fazendo fofocas, críticas, intrigas. E Jesus pede foco na missão evangelizadora, sem perder tempo com conversas fiadas. O Mestre também orientou os discípulos a viverem das ofertas das comunidades. Nada pedir, nada exigir, mas receber aquilo que a comunidade pode oferecer. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Rezemos pelos bons operários da messe do Senhor, que sejam testemunhas do Evangelho, discípulos missionários do reino de Deus. Paz no coração. E agora uma bênção muito especial para você e para a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.